Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu reafirmei que considero os espíritas como cristãos legítimos, né? Como eu fui espírita durante 20 anos, eu evidentemente era cristão, me considerava cristão. E é claro que assim como alguns espíritas problemáticos e inseguros, porque os tem, né? Os há, né? Assim como alguns deles dizem que eu nunca fui espírita, porque em suas cabecinhas de meteoro não existe espírita. Do mesmo modo vai aparecer aí algum religioso pretensamente cristão para dizer que se eu era espírita, então na verdade eu nunca fui cristão. Mas isso é problema deles. O fato é que eu não posso mais me considerar cristão. Eu não posso mais. Eu nunca fui filiado a um partido político. Eu, desde a infância até uma certa idade da vida adulta, me interessei muito por política. Já fui assim até ativista de determinadas causas, mas isso lá na juventude. Mas nunca me filiei a nenhum partido político. No meu entendimento, se eu me filio a um partido, eu devo estar plenamente de acordo com as propostas desse partido e acatar as decisões dos seus líderes, né? Dos líderes partidários. E eu nunca estive inteiramente de acordo com nenhum partido, nem com nenhum de seus líderes, embora admire muito até hoje a grande figura humana, o grande brasileiro, um verdadeiro patriota nacionalista que foi Leonel de Moura Brizola, também com suas muitas falhas como qualquer outro ser humano. Eu levo muito a sério essa coisa de participação e pertencimento a grupos. Por isso, eu levei muito a sério o meu trabalho como espírita, enquanto eu fui espírita, e por isso eu não posso me considerar hoje como sendo cristão. Eu já disse várias vezes que eu continuo achando o ensino de Jesus uma coisa muito bonita, né? Um ensino belíssimo. Talvez até ache isso mais hoje, de certa forma, do que em qualquer outro momento da minha vida. E justamente por essa consideração pelo caminho proposto por Jesus, eu não me sinto digno de me dizer cristão. Eu nunca considerei Jesus como sendo Deus. Isso nunca me passou naturalmente pela cabeça e quando ouvi falar as primeiras vezes pareceu um imenso absurdo. E isso por um motivo muito simples. Eu li o Evangelho pela primeira vez, de livre e espontânea vontade, sem que ninguém me pedisse, aos 8 anos de idade, ou seja, eu li o Evangelho antes de sofrer qualquer tipo de influência religiosa. Eu era, religiosamente falando, eu era virgem, não? As primeiras conclusões que eu tirei do Evangelho saíram da minha própria cabeça, não da cabeça de terceiros. Aos 8 anos de idade eu li o Evangelho, eu senti uma imensa pena de Jesus pelo que fizeram com ele, depois de ele ter sido um homem que me pareceu tão bom, tão justo e tão terrivelmente corajoso. E imediatamente fiquei com dúvida sobre se seria possível seguir Jesus. A primeira grande dificuldade com que eu me deparei, né, na prática do ensino de Jesus, na tentativa de praticar o ensino de Jesus, foi aquele oferecer a outra face, né? Eu evidentemente levei isso ao pé da letra e aos 8 anos de idade eu era um guri tinhoso, né? Um guri briguento e não me sentia capaz de apanhar na cara e ainda por cima oferecer a outra face. Então eu tentei de todas as maneiras entender o porquê desse ensinamento e a única conclusão a que eu consegui chegar na época foi que esse ato poderia desarmar o agressor. Foi o que eu pensei. Por que Jesus ensinou isso, né? Um guri me daria um tapa na cara, eu ofereceria a outra face, e ele, desconcertado com a minha atitude de não agressão e de passividade, ele ficaria abalado, ele ficaria talvez até constrangido, né? Ele iria se arrepender, ele iria desistir de me bater, talvez ele até me pedisse desculpas,
E até, quem sabe, esse meu ato de oferecer a outra face poderia fazer com que ele não batesse mais em ninguém, né? E então essas atitudes, como essa minha de oferecer a outra face, seguindo o exemplo de Jesus, essas atitudes espalhar-se-iam e o mundo se tornaria um lugar pacífico, onde ninguém bateria em ninguém. Mas, embora eu tivesse apenas 8 anos, eu já conhecia pessoas más, né? Já tinha tido essa oportunidade, né? Então tinha uma gurizada medonha que era ruim de negócio. E certamente, se um deles me desse um tapa na cara e eu oferecesse a outra face, eles iriam rir de mim, iriam debochar da minha atitude aparentemente covarde e iam se prevalecer ainda mais, provavelmente ia apanhar muito mais. Então, aos 8 anos de idade, eu já sabia que seguir Jesus não era bem assim. Não é bem assim. É claro que com o tempo nós percebemos dificuldades maiores e mais complexas do que essa de oferecer a outra face. Mas os adultos, diferentemente das crianças, os adultos sempre acham um jeitinho, né, de acomodar as coisas. E mais recentemente, quando no auge da minha caminhada dentro do Espiritismo, eu achei que uma visão simbólica dos evangelhos resolveria todas essas questões. No meu antigo canal, há uma série de, se não me engano, 25 vídeos sobre o Evangelho de Lucas e uma série de 30 vídeos sobre o Evangelho de João. São visões belíssimas sobre o ensino de Jesus, mas não resolvem a questão prática. Ninguém consegue viver como Jesus viveu. Jesus tinha uma motivação especial. Jesus, como grande parte dos judeus na sua época, achava que o mundo estava prestes a terminar. Jesus era um profeta apocalíptico. Jesus diz para não resistir ao mal e que se alguém pedir dinheiro emprestado, nós não podemos negar. E que se alguém pedir o seu casaco, você tem que dar não só o casaco, mas a camisa também. Ele fala em túnica e capa, né? Mas é a mesma coisa. Por que Jesus pregou essas coisas? Porque ele achava que o mundo estava prestes a terminar e nada disso tinha importância. Não havia por que se preocupar com picuinhas materiais se logo, logo o mundo ia terminar e ninguém ia levar nada dessas coisas materiais consigo. Claro que daí uma outra visão, aí a coisa muda de figura, né? Os judeus no tempo de Jesus acreditavam que o Messias seria um descendente do rei Davi, que teria como principal trabalho derrotar os inimigos de Israel e implantar o reino de Deus na terra. Jesus sabia que não correspondia a essa expectativa belicosa, mas Jesus acreditava que o reino de Deus estava próximo e que era preciso colocar as coisas em seu devido lugar. Por isso, o maior ensino de Jesus, como eu evidenciei na série de vídeos As Leis da Mente ensinadas por Jesus, o maior ensino de Jesus foi o desapego. Era urgente desapegar-se de tudo para ser digno do reino de Deus que se aproximava. É claro que todos os cristãos hoje, ou pelo menos aqueles que se consideram cristãos, né, eles encaram isso de maneira simbólica e não há nada de errado nisso. Eu acredito que existe uma razão quase incompreensível para que o ensino de Jesus tenha tomado proporções tão grandes, tenha alicerçado a civilização ocidental e continue a despertar paixões nos dias de hoje. Acredito que o ensino de Jesus seja uma das ideias mais brilhantes e plenas de amor e vida que já foram formuladas pela mente coletiva, da qual nós somos mentes individuais. Mas no seu tempo, conforme é retratado nos evangelhos e conforme nos demonstra a expectativa de Paulo de que Jesus iria voltar ainda durante a sua vida, né? Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele dá a entender que o fim está iminente. A coisa assim, qualquer dia pode terminar.
No seu tempo, Jesus acreditava que o mundo como nós conhecemos estava prestes a terminar. Esse mundo estava com seus dias contados e era preciso se preparar. Eu continuo achando o ensino de Jesus uma coisa extraordinária. Mas para ser colocado em prática e dar certo, seria necessário que todos o aceitassem. Se todos praticassem o ensino de Jesus, o mundo seria um lugar de paz e amor. Mas como isso parece impossível, então temos que reconhecer que o fracasso da ideia de passividade e não violência é escancarado, é um fracasso escancarado. Eu vou ter que emprestar todo o meu rico dinheirinho para o primeiro que pedir. Se ele não devolver, eu não posso cobrar, porque Jesus disse para não cobrar. Se alguém me bater, eu não devo reagir, e ainda tenho que oferecer a outra face. Se você pedir a minha camisa, eu terei que entregar não só a camisa, mas a calça também. O ensino de Jesus, levado às últimas consequências, levaria inevitavelmente ao predomínio do mal. Ou os cristãos seriam exterminados, ou seriam escravos de outros grupos com pensamentos diferentes. Nesse ponto eu considero o Corão mais condizente com a realidade. O Corão, diferentemente do que pensa a maioria dos cristãos mal informados, mal informados porque buscam essa má informação através da grande mídia, O Corão também prega a paz e o amor, mas diz que se alguém atacar você, você pode reagir à mesma altura, olho por olho, dente por dente, como ensinava Moisés, E se um amigo atacar você e depois lhe pedir desculpas e não quiser mais brigar, você deve perdoar e deixar ele partir. Se eu não posso seguir o ensino de Jesus à risca, eu não posso, hoje, me considerar cristão. Se eu fosse petista, eu estaria até há pouco tempo atrás levantando a bandeira de Lula livre. Porque se eu fosse petista, eu concordaria com as propostas do partido e as decisões dos seus líderes. Se eu fosse um deputado do PDT, por exemplo, eu teria votado contra a reforma da Previdência, porque essa foi a determinação do partido. Então, se eu quisesse continuar me considerando cristão, eu teria que concordar com tudo que está nos evangelhos. Inclusive, hoje talvez, concordar com a narrativa de que Jesus nasceu de uma virgem, que ressuscitou, e bem mais sério do que isso, porque isso é coisa pouca, O problema não é no que acreditar, o problema é que eu teria que viver de acordo com o ensino de Jesus, e isso não é para qualquer um, e isso hoje é quase impossível. Muita força e paz para você.